Doutor Diego, por favor, se sente, seja bem-vindo, fique à vontade, fique tranquilo. Procure dar seu melhor, doutor Diego. Obrigado. Nós vamos fazer para ti 2 perguntas. Tu terás 10 minutos para responder as 2. Dentro do teu tempo de resposta, nós iremos ler para ti as perguntas. Na hora, você vai poder acompanhar o que está observado nessa cadeira. Elas estão ali, mas só pode ver na hora. Sim. Quando eu ler a primeira pergunta, você optará por respondê-la logo, ou pode solicitar que eu já leia a segunda. Aí vai ficar a seu critério administrar como você vai responder dentro de 10 minutos, ok? Ok, tudo bem. Fique tranquilo, fique sossegado, procure dar o seu melhor. Quando você estiver preparado, você olha para a câmera, fala o seu nome completo e a prova terá início. Ok. Diego Guimarães Camargo. Discorra a respeito da natureza jurídica, da atuação da Defensoria Pública, dos litígios coletivos de posse de imóvel, nos termos do Código de Processo Civil de 2016. Excelências, o Código Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele trouxe várias regras em relação à atuação da Defensoria Pública, prestigiou bastante a instituição. Nesse sentido, em um dos seus dispositivos, ele prevê que no caso de posse coletiva, em relação a várias pessoas, deverá ser intimada, notificada a Defensoria Pública quando houver pessoas hipossuficientes nesse processo específico. Nesse sentido, a Defensoria Pública atua como custos vulneráveis nessa situação específica, haja vista que ela resguarda os direitos, ela atua em favor de pessoas que têm necessidades extremas, que são essas pessoas que vivem nessas situações de ocupação de determinados imóveis coletivos. Alguma indagação, não? O senhor saberia informar se existe alguma outra posição doutrinária, ainda que minoritária, sobre a natureza jurídica da atuação da Defensoria? Excelências, a Defensoria Pública, ela tem a atuação, aquela atuação que é a atuação como regra, e tem uma atuação excepcional, que seria a atuação típica e atípica. Não obstante, com a alteração promovida na Lei Complementar 80 de 94, através da Lei 132 de 2009, e com a alteração do caput do artigo 134 da Constituição, diversas funções da Defensoria Pública, inclusive a promoção dos direitos humanos, é tratada como função típica da Defensoria e não mais como uma mera função atípica. Nesse sentido, alguns doutrinadores entendem que essa seria uma função atípica da Defensoria Pública, haja vista que não se estaria analisando unicamente a questão econômica, né? Apesar do Código Civil falar que seria isso, mas sim a vulnerabilidade dessas pessoas, ou seja, a carência delas em relação a determinada área social, que é justamente a atuação dela como custos vulneráveis. Nesse sentido, portanto, alguns entendem que poderia ser uma atuação atípica, mas com essa modificação do caput do artigo 134 da Constituição, com a emenda constitucional 80 de 2014, pode-se falar que é uma atuação típica da Defensoria Pública em prol de pessoas necessitadas. Nesse caso específico aqui, que o parágrafo 1º do artigo 154 menciona que no caso de ação processual em figura do Código Passivo de pessoas serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se a intimação do Ministério Público que se envolver pessoas em situação de insuficiência econômica da Defensoria Pública. Você entende que nós podemos interpretar a natureza jurídica dessa atuação da Defensoria Pública como um curador especial também? Sim, Excelência, é possível entender dessa forma. Haja vista que o curador especial ele atua justamente quando não há advogado constituído nos autos. E essa função da Defensoria, apesar de parte da doutrina entender que é considerada uma função atípica, já existe um entendimento mais atual no sentido que trata-se de uma função típica, haja vista que prevista expressamente na Lei Complementar 80, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar 132 de 2009. Nesse sentido, inclusive, a doutrina também entende que não só no caso de pessoas hipossuficientes econômicas, deveria haver a citação da Defensoria Pública, mas sim em todos esses casos possessórios, haja vista que sempre há pessoas em situação de vulnerabilidade, o que legitimaria a atuação da Defensoria Pública nesses casos, tanto como curador especial, para a parte da doutrina, como uma função típica da própria instituição. Satisfeitos? Próxima pergunta. Considere a seguinte situação hipotética. Jair procurou a Defensoria Pública da União e pediu assistência jurídica acerca da possibilidade
de adquirir a casa do seu vizinho, que é financiada pela Caixa Econômica Federal e está hipotecada ao banco, mútuo com pacto adjunto de hipoteca. Nessa situação, é possível a aquisição do imóvel? Justifica a sua resposta. Excelências, essa situação específica trata do chamado contrato de gaveta, que é aquele em que o aparte adquire uma casa que está financiada em relação ao sistema financeiro de habitação e a Caixa Econômica especificamente, de uma outra pessoa sem que lhe seja otorgado o título específico em relação à propriedade. O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que até determinada data, para os imóveis financiados com a ajuda, se assim eu posso dizer, do FCBS, é válido esse contrato de gaveta, inclusive possibilitando a parte que tem esse contrato, que postule em juízo, de modo a diminuir as prestações ou arguir alguma nulidade contratual, etc. Passado essa data, década de 90, o Superior Tribunal de Justiça entende que não mais é possível que essa pessoa adquira esse imóvel, faça esse pacto, sem autorização do agente financeiro, que no caso específico é a Caixa Econômica Federal. Em relação aos imóveis que não foram adquiridos com o FCBS, o Superior Tribunal de Justiça entende que, independente da data, ou seja, antes da década de 90 ou depois, que não é possível esse pacto firmado, esse chamado de contrato de gaveta. Não obstante, Excelências, esse é um entendimento que não se coaduna com devido respeito em relação à Corte do STJ com a realidade social, que é o que cerca esse tipo de contrato, em que muitas vezes a informalidade prevalece e pessoas que têm uma situação econômica desprivilegiada em relação ao modelo capitalista de sociedade que nós vivemos e que não sabem esse tipo de circunstância e que agem de boa fé, adquirindo esse imóvel e residindo neles durante anos, especificamente. Nesse sentido, inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que esses imóveis não são usucapíveis, ou seja, a parte que os adquire através de contrato de gaveta não pode usucapi-los. Não obstante, o próprio Código Civil, seu artigo 98, preveja que os bens públicos são aqueles das pessoas de direito público. E a Constituição fala especificamente que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião e o Código Civil abarca todos os imóveis. Bom, parte da doutrina, como Cristiano Chaves, entende que existem imóveis públicos formalmente públicos e materialmente públicos, de modo que esses bens, por essa teoria, poderiam ser usucapidos, inclusive, através desse contrato de gaveta. Haja vista que eles não têm natureza material de bens públicos, já que eles estão a serviço de uma empresa pública que tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Indagações? Não. Doutor Diego Guimarães, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Uma grande honra arguí-lo. A prova terminou. Desejamos a ti muito sucesso e muito boa sorte, viu? Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Tá com Deus, doutor. Eu posso levar ou eu deixo aqui? Não, esse fica conosco. Fica com vocês. Gratidão, por gentileza. Lira. Ok. O Diego é baiano. Sou da Bahia. Muito orgulho de ser baiano. Obrigado. Um abraço. Com Deus. Boa tarde.